Salve galera, beleza? No vídeo de hoje vou mostrar para vocês palpites Loteca concurso de número 1163. Antes de mais nada, vamos ver como ficou o bilhete do concurso anterior. Bem, no concurso anterior fiz 9 pontos. Chega de enrolação e bora para análise dos jogos do concurso 1163 da Loteca. Destaque para futebol internacional. No jogo 1 pela Premier League teremos Manchester City versus Manchester United. O Manchester City está em quarto lugar, enquanto o Manchester United está na 13ª posição. O Manchester City é um ótimo mandante em 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota. Já o Manchester United é um péssimo visitante. Em 7 jogos, apenas uma vitória, 3 empates e 3 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Manchester City. No jogo 2, pelo Campeonato Espanhol, teremos Rayo Vallecano versus Real Madrid. Rayo Vallecano, 12ª posição. Real Madrid, segundo lugar. Destaque positivo para a campanha do Real Madrid. Em 16 jogos, 11 vitórias, 3 empates e apenas 2 derrotas, totalizando 36 pontos. No histórico dos confrontos, os números chegam a ser um deboche. Num total de 44 partidas, apenas 7 vitórias do Rayo Vallecano, 5 empates e 32 vitórias do Real Madrid. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Real Madrid. No jogo 3, pelo campeonato italiano, teremos Lecce versus Monza. Lecce, 16º lugar, Monza, 19ª posição. No histórico dos confrontos, números bastante equilibrados. O empate prevalece. Um total de 26 jogos, 7 vitórias do Lecce, 14 empates e 5 vitórias do Monza. Sendo assim, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 4 teremos Parma versus Verona. Parma, 13º lugar. Verona, 18ª posição. Destaque negativo para a campanha do Verona jogando como visitante, que é o segundo pior visitante. Em 7 jogos, apenas uma vitória e 6 derrotas. Sendo assim, meu palpite é coluna 1 Parma, mas não duvidem nada do Verona vencer esse jogo, pois são duas equipes de baixo nível. No jogo 5, teremos, pelo campeonato francês, PSG versus Lyon. PSG é o líder, Lyon, 5ª posição. Destaque positivo para a campanha do PSG. Em 14 jogos, 10 vitórias, 4 empates, ainda não perdeu, totalizando 34 pontos. E jogando como mandante é muito forte. Em 7 jogos, 6 vitórias e apenas 1 empate. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, PSG. No jogo 6, pelo campeonato espanhol, teremos Atlético de Madrid versus Getafe. Atlético de Madrid, 3º lugar. Getafe, 15ª posição. Atlético de Madrid jogando como mandante
8 jogos, 6 vitórias e 2 empates, ainda não perdeu. Já o Getafe jogando como visitante em 7 jogos, 2 empates e 5 derrotas, ainda não venceu. No histórico dos confrontos com o mando de campo do Atlético de Madrid, os números chegam a ser um deboche. Em 22 partidas, 16 vitórias do Atlético de Madrid, 4 empates e apenas 2 vitórias do Getafe. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Atlético de Madrid. No jogo 7, pela Premier League, teremos Brighton versus Crystal Palace. Brighton, sétimo lugar. Crystal Palace, 17ª posição. Brighton, jogando como mandante, ainda não perdeu. 7 jogos, 3 vitórias e 4 empates. E o Brighton está 6 jogos sem perder para o Crystal Palace. Nesse período, 2 vitórias do Brighton e 4 empates. Sendo assim, para tentar garantir um ponto, eu vou de duplo fechado no Brighton. Então vai ficar coluna 1 Brighton e também coluna do meio empate. Esse é o nosso primeiro duplo do concurso 1163 da Loteca. No jogo 8, pelo campeonato italiano, teremos Bolonha versus Fiorentina. Bolonha, 8º lugar. Fiorentina, 4ª posição. O Bolonha é uma equipe que empata demais, especialmente jogando dentro de casa. Como mandante em 6 jogos, 2 vitórias e 4 empates. Sendo assim, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 9, teremos Milan versus Genoa. Milan, 7º lugar. Genoa, 14ª posição. O Milan é um ótimo mandante. Em 7 jogos, 4 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota. Sendo assim, meu palpite é coluna 1, Milan. No jogo 10, pelo campeonato espanhol, teremos Deportivo Alavés versus Atlético Bilbao. Alavés, 16ª posição. Enquanto o Atlético Bilbao, 4º lugar. E assim, já faz 6 jogos que o Alavés não vence o Atlético Bilbao. Nesse período, 2 empates e 4 vitórias do Atlético Bilbao. Além disso, nos últimos 5 jogos, o Atlético Bilbao conseguiu conquistar 13 pontos. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Atlético Bilbao. No jogo 11, teremos Villarreal versus Real Betis. Villarreal, 5º lugar. Real Betis, 11ª posição. Confronto equilibrado, especialmente com o mando de campo do Villarreal. Em 24 jogos, 10 vitórias do Villarreal, 5 empates e 9 vitórias do Real Betis. Partida de difícil previsão. Sendo assim, meu palpite é empate coluna do meio. No jogo 12, pela Premier League, teremos Southampton versus Tottenham. Southampton, 20º lugar. Tottenham, 11ª posição. Destaque negativo para a campanha do Southampton. Em 15 jogos, apenas 1 vitória, 2 empates e 12 derrotas, totalizando apenas 5 pontos. Sendo assim, meu palpite é coluna 2, Tottenham. No jogo 13, teremos Chelsea versus Brentford. Chelsea, 2º lugar, Brentford, 9ª posição. Chelsea
tá fazendo uma campanha boa em 15 jogos, 9 vitórias, 4 empates e apenas 2 derrotas, totalizando 31 pontos. O Brentford é o segundo pior visitante em 7 jogos, 1 empate e 6 derrotas, ainda não venceu. Porém, acreditem se quiser, no histórico dos confrontos com o mando de campo do Chelsea, são 10 jogos, 6 vitórias do Chelsea e 4 vitórias do Brentford. Além disso, já faz 5 jogos que o Chelsea não vence o Brentford. Nesse período, 2 empates e 3 vitórias do Brentford. Então aqui, vou abrir o olho e para tentar buscar uma zebra, vou de duplo aberto. Então vai ficar coluna 1 Chelsea e também coluna 2 Brentford. Esse é o nosso segundo duplo do concurso 1163 da Loteca. No jogo 14 pelo campeonato alemão, teremos RB Leipzig versus Frankfurt. RB Leipzig, quarto lugar, Frankfurt, segunda posição. No histórico dos confrontos, o empate prevalece em 19 jogos, 6 vitórias do Leipzig, 8 empates e 5 vitórias do Frankfurt. Sendo assim, meu palpite é empate, coluna do meio. Desde já, quero desejar uma boa sorte a todos nesse concurso 1163 da Loteca e vamos em busca dos 14 pontos para faturar o prêmio máximo. Então, se você gostou da análise de cada jogo e também dos meus palpites, já deixa o dedo no like para fortalecer o canal. Se por acaso não for inscrito, já se inscreve, ativa o sininho e o mais importante de tudo, compartilhe os vídeos com seus amigos. E esse foi mais um vídeo de Loteca 2024. Por hoje é só. É isso aí, galera. Valeu, é nóis!